Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Dane-se, o meu canal no YouTube, onde toda semana eu recebo aqui na mesa de boteco mulheres para falar sobre assuntos que envolvem o universo feminino. E aí eu te pergunto, você já foi feliz hoje? Ou acordou enfesado? Acho que você está precisando fazer cocô, viu? É isso mesmo que eu tô falando. Hoje o assunto vai ser cocô, felicidade, como que tudo isso está interligado com o nosso intestino e o nosso cérebro. E para isso eu recebo hoje a Thaís Araújo, não é atriz, tá? É a nutricionista Thaís Araújo, que é especialista em intestino, e a Denise Savi, que é especialista em felicidade. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Denise, você é especialista em felicidade, eu tenho que te perguntar, você é feliz? Eu sou feliz, but tenho dificuldade para ir ao banheiro. E aí... Cheguei no lugar certo, e é muito né? interessante, porque normalmente tem umas pessoas que perguntam quando você vai ao banheiro, e aí, foi feliz? Aí você volta com aquela cara. Tô tentando, tamo aí na luta. Porque tá muito conectado e cada vez mais a gente percebe isso. De onde vem esse termo enfesado? Só pra gente contextualizar a galera, Então, Thaís. quando a gente pensa em enfesado, vamos pensar em fezes retidas. Essa história do foi feliz. Como é que alguém pode ser feliz se aquilo que o corpo quer botar pra fora, o lixo que tá ali, que quer ser expulso, vai ficando dentro de você? A pessoa vai ficando com a barriga estufada, com o humor deprimido, literalmente enfesado. Então, é só imaginar que todos os dias você tira o lixo da sua casa e joga fora. O que o nosso intestino, o nosso corpo quer fazer com o cocô? Quer mandar embora. Então, se você juntar todo o lixo da casa e for botando na sua sala de estar, no seu quarto, vai acumulando sujeira, rato, barata. Assim é o cocô que fica dentro da gente, vai deixando a gente enfesado. Misericórdia, que cenário catastrófico. E esse enfesado fala dessa conexão também do intestino com o cérebro. Até tô com eles conectados aqui, ó, o cérebro e o intestino. Não, gente, Muito para, legal. olha isso. A Thaís, ela veio com um colar que tem o formatinho de cérebro aqui. O intestino, embaixo do intestino. E aí tem o intestino aqui. Mas ela também tem na mão dela aqui, porque hoje é a noite de autógrafos dela, do livro que ela tá lançando, que a gente vai falar já já. E aí o anel dela é o quê? Um cocôzinho, tá vendo? Você que tá assistindo, ouvindo a gente pelo Spotify, dá uma paradinha aí na sua corrida. Eu sei que você tá no trânsito, aproveita o sinal fechado. Dá uma olhada no e dá uma olhada no cocôzinho da Thaís aqui na mão dela. Esse é o cocôzinho feliz, É o aquele que cocôzinho toma o rumo feliz. dele, Esse que é o vai feliz. livre, leve Aquele que não solto tá pra vida. vivendo dentro do enfesado. Que não tá preso. Não está preso. Quando que você resolveu? Desculpa, eu te Não. contei, Denise. É que eu ia falar o seguinte, falar, poxa vida, ela é especialista em felicidade, fala que não vai no banheiro, então ela não é feliz. Pois Mas, é, gente, é feliz e vai ficar mais. felicidade não é a gente tá ok o tempo inteiro, uhul, pra Não, cima, e a gente não. vai falar muito sobre isso, Inclusive, é sobre a gente conseguir lidar com as dificuldades, não é? Exatamente, com certeza. Mas quando que você resolveu ser nutricionista especialista em intestino? Quando que você percebeu que, tipo, aí tem um negócio que eu preciso falar sobre? Quando eu me formei em nutrição, eu já era psicóloga. Então eu fui querer trabalhar com nutrição comportamental. E aí eu acabei que trabalhei com pré-concepção, gestante, porque eu estava no final de uma gestação. Só que eu percebia que tudo que eu queria fazer, inclusive trabalhos de emagrecimento, cursavam com o intestino que precisava funcionar bem. Nenhum resultado em nutrição funcionava tão bem se antes não resolvesse o problema do intestino do paciente. A grávida que não vai ao banheiro, a pessoa que quer emagrecer e não tem um emagrecimento sustentável, fica naquele efeito sanfona, tudo porque o intestino não vai bem. Ou alguém que quer tratar outras questões, ter qualidade de vida, mas a barriga é estufada, literalmente não faz cocô. Então eu fiquei pensando, nossa, tudo eu tinha que parar o meu tratamento, dar 2 passos atrás e resolver a questão do intestino. Aí eu pensei, ao invés de ficar indo na base, no básico, para avançar, eu vou tratar o básico. Até porque tem muita carência no mercado de informação sobre isso e de pessoas que façam um tratamento adequado. Estava até conversando com ela, ela falou, já fui 1000 gastros, 1000 nutricionistas, não resolve o meu problema. Essa é a minha rotina diária. As pessoas batem todas as portas, não resolve o problema, aí chega nessa portinha aqui, eu garanto o intestino feliz que funciona. Ô Denise, você é especialista em felicidade. Cada vez mais as pessoas, as empresas também estão preocupadas em ter funcionários felizes. E hoje em dia já tem um novo trabalho, um novo cargo dentro das empresas, que é o gestor de felicidade, que é onde você se encaixa também sendo essa especialista em felicidade. E aí eu te pergunto, o que é um gestor de felicidade? O que ele faz? Como é que ele atua mesmo no dia a dia?
Gestor de felicidade, como você colocou, é um cargo novo, só que é no Brasil. Ele já existe há 10 anos na Dinamarca, foi lá onde tudo começou. E com a pandemia, que a gente viu que aceleraram vários processos, inclusive a parte do bem-estar no ambiente de trabalho, esse cargo chegou com mais força. Mas a gente ainda tem uma resistência, quem é do campo da ciência da felicidade, né? Então esse cargo ele não vem do além, ele tem um embasamento científico. Nós sentimos ainda uma resistência porque as pessoas não entendem muito bem o que é essa felicidade que esses profissionais estão levando para dentro das empresas, né? Então é preciso, num primeiro momento, desmistificar a felicidade, levar esse embasamento científico, porque a gente fala basicamente de bem-estar e saúde mental desse colaborador. E onde você atua? Em relacionamento, que é a base de tudo na vida. É relacionamento dentro do ambiente de trabalho. E ter um ambiente de trabalho onde você consiga fazer cocô tranquilamente ajuda também, não? Somos seres sociais, né? Então o relacionamento é importante e essa parte é muito importante também. Porque a gente está falando de felicidade, tem um hormônio da felicidade que é a serotonina. E é produzida onde? Adivinha, um chute para você, no intestino. 95% da serotonina é produzida no intestino, sobrando só 5% para o cérebro. Então, quando a gente pensa em estabilidade de humor, em quadros não depressivos, a gente pensa nesse neurotransmissor, que a serotonina é conhecida como hormônio da felicidade. E assim, o intestino, ele é produtor de hormônios, de neurotransmissores, através também da nossa microbiota intestinal. Então, onde está a base do enfesado? Está numa microbiota desequilibrada, no intestino em disbiose, que é o desequilíbrio dessa microbiota do intestino. Então, assim, a gente tem trilhões de micro-organismos que vivem dentro da gente. Eles são mais numerosos do que as células do nosso corpo e eles ditam muito mais as regras da nossa vida do que a gente imagina. E como a ciência, né, que envolve o intestino, ela é relativamente nova, as pessoas antes viam o intestino só como órgão meramente excretor. E aí foram vendo, por exemplo, em comportamento. Onde começaram os estudos de comportamento, por exemplo? Em pacientes autistas. Crianças autistas que não tinham condição de convívio social ou não gostavam nem de ser tocadas, passaram por alguns estudos e mostravam que quando você tinha um impacto sobre a microbiota desse tipo de paciente, a criança ficava mais sociável, abraçava os pais e mudava a situação. Então, a partir disso, eles foram estudar o que tem ali no intestino que faz mudar o comportamento. Justamente uma característica de microbiota intestinal. Então, hoje a gente já sabe totalmente que essa ligação de intestino e cérebro vai muito além. Todo mundo hoje, quando fala intestino, todo mundo, é o segundo cérebro. Por que ele é o segundo cérebro? Eu digo que ele tem um nível de importância muito ali coladinho com o cérebro. Primeiro, você consegue viver sem cérebro. Tem gente que o corpo vive em morte cerebral. Você não vive sem intestino. O intestino é um lugar de absorção de nutrientes, então todo o nosso corpo, inclusive o nosso cérebro, para funcionar legal, precisa de um intestino que funcione bem. A nossa digestão acontece 90% no intestino, por isso que as pessoas conseguem viver sem estômago, mas sem intestino não. Apenas 10% da nossa digestão de proteínas começa no estômago, sobrando 90% para o intestino. E aí o cérebro precisa de nutrientes, vitaminas, minerais para funcionar, são absorvidos ali. E fora toda essa parte de neurotransmissores e hormônios, como eu falei, então é uma via de mão dupla. Tudo que acontece no intestino impacta o cérebro, e tudo que acontece no cérebro também impacta o intestino. E aí eu te pergunto, o que você anda comendo? Você viu, né? A alimentação faz toda a diferença para a sua felicidade. Já aproveita e deixa o like aqui e comenta o que você anda comendo, se você anda comendo direito ou comendo super mal. E aí, Denise, já pensando nessa felicidade, um gestor de felicidade se preocupa também com a felicidade, com a alimentação dos funcionários? É uma função também desse gestor? Olha que interessante. Quando a gente fala em felicidade no trabalho, não existe uma fórmula pronta, não existe uma receita que a gente aplica em todas as empresas. Cada organização vai depender de como é a cultura daquele lugar e o que cabe, né? Sim. Naquela situação em específico. E obviamente que saúde é um pilar essencial. Então não tem como a gente falar de felicidade sem falar de saúde. Então a gente fala de saúde mental, de saúde física. Dentro de a saúde física tem a alimentação. Então é preciso sim ter conversas e falar sim sobre a questão da saúde intestinal. Por que não uma palestra sobre isso? Porque as pessoas elas não têm as informações necessárias para aplicarem na própria vida. Porque aí entra uma questão de autorresponsabilidade, porque nem tudo é responsabilidade
responsabilidade da organização. Muita coisa é responsabilidade da pessoa, do cuidado com a própria saúde. Coisas simples, como tomar água, que é muito importante, inclusive, para o intestino, ingestão de frutas, e aí sim a gente coloca frutas ali para as pessoas. Se a pessoa falar, não estou comendo fruta, poxa, tem maçã aqui a 2 passos da sua mesa, tem um bebedouro ali, cadê sua garrafinha, né? A gente incentiva cada um ter sua garrafinha, cada um ter seu copo. Então, sim, é muito importante falar da saúde física, da saúde do intestino, porque isso com certeza reflete na felicidade da pessoa. Aquela coisa da água, 2 litros por dia, se confirma mesmo? Porque eu não consigo beber 2 litros de água por dia. Então, vou te dar uma informação. Não. Ai, que bom. Não se deve tomar. Não se deve tomar. Vamos ver se a informação vai ser boa ou ruim. Tá. Não é 2 litros, não é igual para todo mundo. Existe uma quantidade certa de água para cada pessoa. E é uma conta fácil que você faz. No mínimo, 35 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, você vai pegar... Eu pego meu peso 62, multiplico por 35, vai dar ali... 2 litros e 100. Passa um pouquinho. É mais do que 2 litros. Eu vou tentar 2 litros agora e 100. você for levinha. Não, mas eu peso a mesma coisa. Então, olha aí, eu fiquei feliz, mas já fiquei triste. Então, tá vendo como a felicidade dura pouco, gente? Pode ser água com gás, água saborizada, pode ser chá sem adoçar, chá gelado. Então, tudo isso entra na composição da hidratação, não é só água. Ô, então, Denise, a gente tá falando, eu fui feliz, mas já não sou mais feliz, a felicidade dura pouco. Porque é isso, né? A felicidade não é algo constante na vida, e é isso que as pessoas precisam entender, talvez. Existe fórmula da felicidade? Existe receita para você ser feliz? Não existe fórmula da felicidade, assim como algumas pessoas falam, não existe felicidade, só momentos felizes. O que acontece é que a maioria das pessoas confunde felicidade com alegria, com prazer. E a alegria é uma emoção, assim como raiva, tristeza, medo. Prazer é uma sensação. Ambas compõem a felicidade, mas não a definem. Então, o que é felicidade? É difícil a gente conceituar felicidade, mas é importante entender que você precisa de todas as emoções, tristeza, raiva, medo, angústia, para você compor a sua vida. A vida é uma dança. A gente tem os nossos altos e baixos. Eu gosto de dizer, inclusive já vi você usando essa frase de que a vida é como o eletrocardiograma. Se ficar em linha reta, deu ruim. Nós precisamos de todas as emoções, precisamos também do prazer que traz essa sensação de que a vida tem um gosto, né, especial. Mas há uma diferença entre uma vida prazerosa e uma vida com sentido. A vida prazerosa, ela entra muito naquele lugar da felicidade hedônica, de eu quero ter, eu quero acontecer, eu quero fama, eu quero grana, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você vai entrar num vazio existencial. E a vida com sentido é a vida que você busca o seu ikigai, como dizem os japoneses, né? Para que eu tô aqui nesse mundo? O que eu faço tem valor? Quando a gente questiona mesmo o sentido da vida. E quando a gente entra nesse lugar de uma vida com sentido, a gente passa a entender que os desafios são importantes para nos forjar seres humanos muito melhores. E aí entra uma habilidade da felicidade que eu acho uma das mais incríveis, que é a resiliência. Que a gente só consegue no perrengue, que a gente só consegue na dificuldade. Então, quando você passa a olhar para a sua vida com tudo que ela te oferece, até mesmo as partes que são difíceis e que a gente não quer, que são os nossos desafios, e entende que eles são importantes, realmente ela passa a ter um sentido diferente. Então, a vida é, sim, prazer e sentido. A gente precisa buscar tudo para compor, né, prazer a nossa e sentido. felicidade. E é muito isso, assim, eu acho que um pouco do canal aqui, do Dane-se, vem muito desse lugar, de ter prazer e sentido. E aí essa semana até estava pensando, eu falei assim, meu Deus do céu, como isso dá trabalho, mas tá tão divertido. Não é? Porque tem sentido, né? Faz sentido o que você está fazendo. Propósito, então, né? O propósito. Então não importa se tudo vai dar trabalho, mas a partir do momento que você está trabalhando com algo que você realmente sente prazer, faz outro sentido, né? Traz realmente um propósito, um sentido para sua vida. Thaís, quem faz cocô é mais feliz? Sem dúvida. Sai do estado de enfesado para o estado de uma pessoa sem humor enfesado, com mais felicidade, mais serotonina sendo produzida, mais hormônios, mais facilidade de perda de peso. Porque hoje, assim, a gente já sabe que um dos males do século é a obesidade. Sim. E as pessoas acabam não entendendo que, assim, inflamação, doenças crônicas não transmissíveis são totalmente ligadas à inflamação, e isso tem como base o intestino. Então, como eu falei, tudo começa e tudo termina no intestino.
E tudo permeia. Ele tem ligação com todos os órgãos e sistemas do nosso corpo, praticamente. Então tem eixo intestino-cérebro, eixo intestino-tireoide, eixo intestino-fígado. E aí a gente vai ali se aprofundando cada vez mais e entrando nesse mundo maravilhoso que é a microbiota intestinal. Hoje, em medicina, em saúde, os principais estudos estão a partir de microbiota intestinal. Então, que era uma área pouco estudada, agora, assim, todos os dias é difícil a gente acompanhar a quantidade de estudos que saem. E a gente vai surpreender muito na próxima década com as descobertas a partir da microbiota e da capacidade que tem de mobilizar a nossa vida, as nossas emoções, as nossas relações sociais. Eu falo que um vírus, né, foi capaz de fazer o que fez no mundo inteiro, que foi o coronavírus. Imagina os trilhões de micro-organismos que vivem dentro de você. Eles não passam impune. E por que a gente ainda tem uma coisa do cocô ligado a algo sujo, a algo vergonhoso? Então, se a gente fizer uma linha do tempo, quando a gente nasce e é bebê, as pessoas já começam a falar, o popô, já trava. O popô aí cresce e vira número 2. É assunto tido como tabu. Não se fala em cocô, que é uma coisa que é tão comum, inerente ao ser humano, como comer. Você come e você faz cocô, mas falar em cocô, você vê que na hora que a gente foi começar, o rapaz tomou um susto quando você falou, já fez cocô hoje? É isso que eu tento desmistificar. Eu tô com um projeto Caravana do Cocô, viajando a todas as capitais do Brasil, com o lançamento do livro e também encontrando conexões do intestino com as capitais, com assunto, com alimentação local, com hábitos de vida e tendo cases de sucesso para falar em todos os estados sobre o que é mudar de vida, mudando simplesmente o ato de poder fazer cocô todos os dias, sem esforço, sem dor, como algo natural, que é o que eu desejo para todo mundo, que é o meu propósito. Que legal, é o seu Ikigai, né? É o meu. Mudar essa Exatamente. cultura. E é muito louco, você estava falando e eu estava pensando, o neném, né? Naturalmente se fala, ai, credo, isso. Que nojo. Mas já começa ali o sujo, ele já vai trava. entrando no inconsciente dele que aquilo é sujo, eu já sou psicóloga. Quando você pensa em psicanálise, Freud fala das fases de desenvolvimento oral. Quando chega no anal, é o do controle. A criança faz cocô, os pais, se não faz é tensão. Já começa algo por ali, né? Então já vem de coisas muito básicas, assim, nossas e comportamentos sociais que vão levando a isso. E a gente está passando por um mundo de tanta transformação, tanta mudança, por que não mudar aí também? 7 em cada 10 pessoas no mundo sofrem de problema de intestino. Eu quero chegar nas 7 pessoas. Eu quero reduzir. Olha esse número. 7 em cada 10 pessoas no mundo sofrem de problema de intestino e não sabem disso que a gente está falando. Por isso que a informação ela é muito preciosa e ela é transformadora. Quando a gente fala de questão social, a gente fala também da mulher. A gente está falando da criança, mas, poxa vida, a mulher, acredito eu, sofre ainda mais com problema de intestino. Sim. As mulheres acabam sofrendo mais que os homens. Um pouco por questões hormonais, que a gente tem mais variações de hormônio, mas é pouco, porque quando o intestino é mais saudável, você passa melhor por uma TPM, o intestino às vezes fica mais solto durante a TPM, você passa melhor pela menopausa. Agora tem uma questão social muito forte. Falando português bem claro, o homem faz cocô em qualquer lugar. Agora a mulher, eu vejo paciente, mas aí eu tô conhecendo um cara no primeiro encontro na casa dele, como que eu faço? Eu falo, faz. Simplesmente faz. Você não pode, o seu intestino não entende onde você está. Não, eu tô na casa do meu namorado, aqui não pode, em tal lugar pode, sabe? Hoje já tem milhões de questões envolvidas assim com isso. Tem pessoas que têm anos de relacionamento e sofrem de síndrome do intestino irritável, um problema que tem ali, uma doença intestinal. E o parceiro não sabe. A pessoa tem vergonha. Aí tem que pensar quando come, se pode comer antes de sair, porque pode ter uma dor de barriga quando sai. É muito sofrimento em cima da mulher, em cima do tabu, né? Eu conto no livro a história de uma mulher que foi de lua de mel e passou uma semana sem fazer cocô. Porque ela tinha acabado de casar na intimidade com o marido para ir ao banheiro fazer cocô. E ele fazia todo dia. Ela falava, mas como que eu posso fazer? Eu pensava, gente, fazendo. Assim como ele faz, você também tem o direito de fazer. Então é uma coisa que a gente precisa ir quebrando, né? Quem não faz cocô? E hoje tem todo tipo, tem sprayzinho, se a pessoa tem questões, spray de ambiente. E assim, o intestino também livre que funciona, em geral as pessoas, ele funciona como um reloginho, sabe? Você acorda, vou falar por mim, toma um copo d'água e vou ao banheiro. Vira um hábito, ele é saudável, ele entende que ele funciona como seus órgãos funcionam. Às vezes, para quem tem uma realidade muito diferente do intestino que não funciona, acha que isso nunca é possível.
E eu todos os dias recebo pessoas achando, não, o meu nunca vai funcionar, eu tomo 30 anos de laxante, eu nunca fui ao banheiro, eu herdei da minha família. Não é verdade. Muita coisa pra gente falar, inclusive sobre o laxante. Agora, falando desses tabus sociais, que a mulher, eu não posso ir no banheiro na casa do meu namorado, enfim. Eu imagino que quando você pega os dados de felicidade, a gente tem muito mais homens se considerando felizes do que mulheres que se acham, eu sou feliz. Homens são mais felizes que mulheres também por causa disso? Existe sim essa questão cultural, eles são de certa forma mais livres, né? As mulheres elas se bloqueiam em muitas questões e isso vem de tabus que foram colocados na nossa cabeça. Então a gente não se permite muita coisa, né? E isso acaba interferindo de fato sim na nossa felicidade. Mas a gente vem, graças a Deus, mudando, a gente vem conquistando muita coisa e a mulher hoje ela sabe do seu lugar, ela sabe do seu papel e tá nessa busca e a gente merece. A gente merece o nosso lugar, a gente merece a nossa felicidade, a gente merece questionar sim coisas que a gente vê que não estão certas. Por que não? É isso. Tem uma frase do Guimarães Rosa que ele fala assim: felicidade se acha e é em horinhas de descuido. Tipo, ups, tô feliz. Estou feliz agora nesse momento. Sim. Talvez as pessoas esperam muito da felicidade. Esperam. E deixam de valorizar aquele pequeno momento. É isso. Acontece muito. E isso foi agravado, inclusive, com as redes sociais, onde as pessoas, elas mostram uma imagem recortada, muito bem editada, de uma vida feliz e perfeita e viram inspiracional para todo mundo. Então, a gente olha aquilo nas redes sociais, a gente deseja aquilo e a gente esquece de ver o que tem de mais precioso em pequeninas coisas simples do nosso dia a dia, porque a gente está almejando aquela felicidade que não existe. Mas isso não é só culpa das redes sociais. Isso vem de muito tempo da própria mídia, da publicidade, que desde sempre vendeu pra gente essa coisa de que você tem que ter uma vida de status, de luxo, de reconhecimento, de um lugar ao sol. Então todo mundo ficou nessa corrida maluca buscando desse lugar ao sol. A gente entrou numa era de hiperprodutividade, todo mundo ficou maluco, né, sendo carrasco de si mesmo para chegar a algum lugar para ser feliz, mas essa felicidade ela nunca chega. Se a gente parar para pensar, as pessoas estão sempre colocando a felicidade lá na frente, como se ela fosse um pote de ouro, né, no final do arco-íris. Só que quando a pessoa conquista alguma coisa, ela já está pensando no próximo objetivo e a gente vive nessa corrida maluca e esquece das pequenas coisas da vida. A gente não tem tempo para reparar. A gente está tão acelerado buscando a tal da felicidade que a gente esquece que ela tá em coisas pequenas, no encontro com os amigos, num abraço do filho, num cafezinho com a mãe, sabe esses momentos que a gente não tem tempo, nessa conversa de bar, esses momentos que a gente não tem tempo porque nós estamos ocupados correndo atrás da tal da felicidade. E é muito louco porque a gente entra num looping, né? Porque você tá correndo, tá na loucura, correndo atrás da felicidade. E aí você tá correndo, você tá estressado, isso interfere no seu intestino não funciona bem, a felicidade fica cada vez mais distante de você, porque você não tem consciência do seu corpo. Exatamente. E quando a gente está muito nesse looping, a gente acaba liberando mais o hormônio cortisol. Isso. O hormônio do estresse. O hormônio do estresse, ele deixa todo mundo pior e ele agride muito a parede intestinal também. Deixa o intestino mais permeável. Então a gente é mais suscetível a doenças autoimunes e outras tantas coisas. Então tá tudo interligado, né? Nós somos um ser único ali que passa por essa parte da felicidade, do corpo e assim, da nossa casa que a gente tem, que é o nosso corpo, e as nossas sensações, as nossas emoções. É maravilhoso isso tudo, né? Você ter você que está aí, se você tem prisão de ventre, você tem dificuldade de ir ao banheiro, isso significa que essas pessoas têm problema de saúde? Têm algum problema de intestino? Sim. Como saber se você tem problema de intestino? Primeiro, a gente pode pensar na frequência evacuatória. Ideal é que a pessoa vá todos os dias ao banheiro, é até tolerável dia sim, dia não, mas eu sempre foco em todos os dias. Não só ir todos os dias, porque tem gente que vai todos os dias e continua sendo constipado, enfesado, porque a qualidade das fezes também importa, o tipo das fezes importa e o tipo de evacuação. Ela não deve ser com dor, nem com esforço e nem durar um tempão. Tem gente que para ir ao banheiro tem todo um ritual para fazer, depois tem um tempo para ficar ali meditando. Nem é bom ficar naquela posição sentada no vaso muito tempo. Vários proctologistas falam dos malefícios de ficar naquela posição. E tem gente que leva celular, leva jornal, vira um evento, né? É super desaconselhável usar celular no vaso. Acaba
deixando você mais suscetível à formação de hemorroidas e outras coisas mais. Então, assim, tudo isso é sinal de que seu intestino vai mal. Se a sua digestão é lenta, é ruim, se você tem questões digestivas, seu intestino vai mal. Se você tem excesso de gases, seu intestino vai mal. Se quando você come, você tem que abrir um botão da calça, aquela sensação de empanzinado, seu intestino vai mal. Se as suas unhas estão fracas, seu cabelo está caindo, seu intestino vai mal. Meu Deus, ou seja, o brasileiro tá com o intestino mal. Chego a essa conclusão, porque tudo isso aí que você tá falando, cara, em algum momento a gente tem isso, né? E aí a gente percebe como a gente come mal, né? Sim, a base do tratamento que eu proponho, eu tenho um método de tratamento de intestino que se chama método intestino livre. É baseado meramente em alimentação, combinações alimentares que fazem um impacto na microbiota intestinal, trata aquela disbiose, aquele desequilíbrio, de forma que a gente mata as bactérias patogênicas, as ruins de fome, e alimenta as probióticas e depois a gente trabalha para essa recuperação da barreira intestinal. Então é um restart que a gente dá na microbiota e a pessoa passa a ter um intestino novo. Então, assim, a alimentação é a base do tratamento. Então, as pessoas batem muitas portas e as pessoas fazem coisas mirabolantes e procuram a pílula mágica quando a solução está no lado ali na feira, nessa combinação de alimentos. O leite, por exemplo, é vilão ou é mocinho? Depende. Muita coisa em nutrição depende. O que a gente observa com leite? O leite tem o açúcar dele, que é a lactose. Ficou na moda a história da lactose, mas 70%, eu gosto muito dos percentuais, que eu trabalho muito em cima de ciência, de dados. 70% da população brasileira está ou vai ficar intolerante à lactose, que é o açúcar do leite. Quando você não faz bem a digestão desse açúcar, você começa a ter questões gastrointestinais em função disso. Esse é um ponto. Segundo ponto, a caseína, o grupo de proteínas do leite, são proteínas longas de difícil digestibilidade. Então tem que ter um sistema gastrointestinal muito íntegro para conseguir fazer essa digestão. 30% da população não tem questão nenhuma. Vai consumir os lácteos numa boa, a não ser que esteja lá em desbiose, o desequilíbrio das bactérias, fica com alguma dificuldade de digestão, mas não vai ter intolerância à lactose, não vai ter nada. Os outros 70%, no qual eu me incluo, podem ter questões. Então, assim, eu sou intolerante à lactose. Não significa que eu não coma derivados lácteos. Eu tenho meu intestino tratado, eu tratei meu intestino. E aí, quando eu vou consumir, ou eu consumo alimento lac-free, ou eu tomo enzima digestiva lactase e consumo o derivado lácteo numa boa. O que falta para as pessoas é informação. As pessoas sofrem com problemas muito simples porque elas não sabem como resolver. Sobretudo intestino, indigestão. Então, o leite depende. Você consome, te faz mal, pode me procurar para a gente tratar o intestino e ter uma resposta se você está nos 30% ou nos 70%. Se você estiver nos 70%, a gente tem solução também. Toma enzima, come lac-free e vai consumir os lácteos, que é uma cultura brasileira, né? A gente vem muito de consumir produtos lácteos. Então, quando você fala em intolerante à lactose, as pessoas já querem negar, elas não querem nem olhar para o problema. E vivem ali sofrendo, né? É muito doido isso, né? Como a alimentação está conectada com a nossa cabeça mesmo. Tem alguns hábitos, inclusive de alimentação, que óbvio que fazem toda a diferença para a felicidade. A gente está vendo cada vez mais isso, né, gente? Mas, Denise, no geral, no dia a dia, qual o maior erro que você acha que as pessoas cometem quando se fala de felicidade, assim? O maior erro é acreditar que a gente precisa ser feliz o tempo inteiro. Isso tem outro nome, isso é positividade tóxica. A gente não precisa ser feliz o tempo inteiro e tá tudo bem. A gente precisa nos permitir ficar tristes, sentir raiva, sentir dor. A gente precisa atravessar esses momentos. Ao invés de se perguntar como eu faço para sair disso, se pergunte como eu faço para atravessar isso. O maior erro é negar essas emoções que são inerentes do ser humano. A gente precisa delas. A felicidade não existiria se não existisse o oposto, se não existisse a infelicidade. Sim. Entende? O mundo é dual, né? É dual o tempo todo. Existe o dia, existe a noite, existe o sol, existe a lua, existe a felicidade, existe a infelicidade. Então, todas as emoções, elas são muito importantes nesse nosso processo. Acho que é fazer as pazes também, né? Com esses sentimentos também. Por exemplo, a ansiedade, que é o mal das pessoas hoje em dia. Todo mundo sofre de ansiedade, né? Então, quando você entende de onde vem a sua ansiedade, o que você pode fazer com aquela ansiedade, isso pode te impulsionar, isso pode te jogar para outro lugar, né? Tipo, beleza, o que eu faço com esse sentimento? Tô ansiosa, tá?
faz o que com essa ansiedade? Você tem que usá-la de alguma forma a seu favor, né? Estou ansiosa por causa disso e vou usar essa ansiedade para movimentar de alguma forma a minha vida e dar uma acalmada nessa ansiedade. E aí talvez venha um pouco da felicidade, né? Porque você consiga superar. Entender que a gente está inserido num contexto de ansiedade, num contexto muito acelerado, numa exacerbação de informações. Nós somos o tempo todo estimulados por eletrônicos, a gente está o tempo todo com o nosso celular, quer ou não, mesmo que ele esteja ali em modo silencioso, de alguma forma ele está aqui mexendo com o meu emocional. Então, tudo isso torna a gente ansioso. Então, entender que a gente está num contexto de ansiedade também ajuda. E buscar formas de minimizar essas sensações que a ansiedade e outras questões de emocionais nos impactam. Porque eu sempre falo que o autoconhecimento, ele é um caminho para a liberdade, ele é um caminho para a felicidade. Não é um caminho fácil, mas é só se conhecendo que você vai conseguir viver com mais equilíbrio, né? Porque a felicidade, ela está muito conectada com equilíbrio, não tão conectada com essa alegria, né, utópica que as pessoas buscam, mas muito mais com o equilíbrio. E é interessante porque a gente começa a entender isso na maturidade. Quando a gente é jovem, você não quer saber desse papo, entendeu? Você quer viver a vida, curtir o máximo, o maior prazer possível. Só com a maturidade que você entende que é preciso buscar equilíbrio, e a gente consegue esse equilíbrio com o autoconhecimento. A Denise está falando de autoconhecimento, como é importante a gente respeitar e se conhecer. E se você se conhecendo, você também põe os limites, né? Porque a gente acaba sendo embalado muito com influência de amigos, enfim, da família, que vamos no bar, vamos beber, vamos não sei o quê. E você sabe que aquilo te faz mal, mas mesmo assim você acaba comendo ou bebendo coisas que não te fazem bem. Com a maturidade, realmente você consegue impor um limite. Falar, não, eu sei que isso não vai me fazer bem, então eu não vou comer. Por que eu vou comer isso? Que tem um pouco isso, né? E aí eu já aproveito para o embalo e te perguntar qual que é o maior vilão do intestino hoje em dia? Olha, pensando em alimentação, eu diria que é o açúcar. O açúcar é o grande vilão porque ele está por trás não só do que é doce, mas de todos os produtos industrializados praticamente. Até aquele que você pensa que é salgado tem alguma coisa de açúcar por trás ali. Sim. E o excesso de açúcar, ele é danoso para o intestino, ele acaba alimentando bactéria patogênica, então gerando um desequilíbrio da microbiota. E assim, eu falo muito do intestino, mas ele é integrado com outros sistemas, assim. Então o excesso de açúcar vai fazer mal para o fígado, para a glicemia, e aí para tudo, né? É um ciclo vicioso ali. E quando a gente fala de açúcar, fala de produto ultraprocessado. Sim. Sai daquela ideia de descascar mais e desembalar menos. Então hoje está desembalando muito e quase não descasca. Então é o simples, o básico, que acaba sendo melhor para a gente. Porque nós a gente descende de seres caçadores e coletores, né? A gente passou por uma revolução industrial que fez a gente viver melhor. Mas assim, melhor como? Isso que ela estava falando da vida corrida, da vida ansiosa. As pessoas não pensam mais no que elas vão comer, elas passam ali, compram um monte de pacotinho e vai comendo. E aí ingere um monte de coisa que não é comida. E o nosso corpo não está preparado para isso. Então ele sofre e a conta chega. E aí dá-lhe laxante, né, doutora? Ai, meu Deus, pois é. E aí, o que o laxante num curto ou longo prazo acaba provocando no seu corpo? O laxante é uma falsa solução. É igual a história da sensação de felicidade. Tomei o laxante, então fui ao banheiro, tô feliz. O laxante faz o intestino funcionar às custas de inflamação. E o que eu estava falando que hoje, inflamação está por trás de todas as doenças crônicas não transmissíveis. Então, diabetes, hipertensão, esteatose hepática, gordura no fígado, várias doenças neurológicas, tudo tem como base inflamação. Quando você toma laxante, você está inflamando a mucosa do seu intestino. E assim, não distante disso, o carcinoma, câncer, também tem como base inflamação. A gente vê o aumento gigantesco do número de câncer coloretal de intestino que a gente está tendo no Brasil. O INCA liberou uma informação há pouquíssimo tempo que só em 2024 nós teremos 45 mil novos casos de câncer intestinal só no Brasil, esse ano. Então, assim, são dados assustadores, né? E aí, o laxante, a pessoa às vezes toma o laxante porque ela não sabe mais o que fazer. Eu entendo quem toma laxante. É uma situação tão desesperadora de não ir ao banheiro, de estar enfesado, a pessoa acorda no final do dia, está com uma barriga de 6 meses, porque está acumulando fezes. Aí faz como? Aí às vezes o médico não consegue resolver, o nutricionista não consegue resolver, a pessoa não sabe o que fazer e toma o laxante.
Então, por isso que eu falo que, assim, a informação precisa ser difundida, eu sei que ela vai chegar. Esse é o objetivo aí da Caravana do Cocô, da gente estar aqui conversando sobre isso, das pessoas ouvirem, quem estiver assistindo a gente conversar e falar, nossa, existe um jeito de parar de tomar laxante. Existe. O laxante a longo prazo dá vários problemas locais no intestino, pode ser precursor de câncer intestinal e de tudo que gera informação que eu tava falando aqui agora. Meu Deus, eu tô assustada. Nossa, Não a é pra Thaís assustar, falou... é pra informar. Não, lógico. Assim, Que medo, não vou mais tomar laxante. Gente. Mas toma olha que laxante, coisa Denise? maluca. Eventualmente, sim, porque eu tenho questão com o intestino desde adolescente. E aí eu busco outras maneiras de ser feliz, gente. Então, outra coisa que eu queria falar, você falou sobre adolescente, as pessoas acham que elas herdam um problema de intestino. Chega pra mim, não tem jeito não. A minha mãe tinha, a minha avó tinha, a minha prima tem, minha irmã tem. É de família. Sabe o que a gente herda? A gente herda hábitos. Os problemas intestinais não são passados de um para outro, mas hábitos são. E são hábitos simples. Às vezes você é intolerante à lactose, a sua família é intolerante, vocês comem leite e queijo todo dia. Aí gera desbiose. Aí vocês vivem desbiose e continuam comendo. E não sabem que o problema veio de uma coisa muito simples. Ou entrou em desbiose e não sabe como sai. Aí a pessoa começa a tomar muita água, consome muita fibra, faz tudo o que ensinaram, mas não faz o simples, que é tratar essa desbiose. Que é um protocolo baseado em alimentação super simples, faz super rápido e dá uma zerada nisso daí. Por isso que a introdução alimentar, né, é tão importante, porque aí é onde você começa a criar bons hábitos nas crianças, né, a partir da alimentação. E uma outra informação que eu não dei ainda sobre laxante, o nosso intestino tem uma musculatura que envolve ele, que faz ele contrair para fazer a expulsão das fezes. As pessoas que tomam muito laxante vão deixando essa musculatura flácida. É como você ir na academia. Você malha um braço, tá firme. Se você para, ele vai ficando flácido. Então, aquele músculo, se ele não precisa trabalhar para funcionar, ele vai ficando flácido. Aí, com o passar do tempo, a pessoa vai precisando de mais quantidade de laxante. E cada vez mais. E chega uma hora que ele para de funcionar. O músculo já tá flácido. Então, assim, existem vários recursos hoje. Fortalecimento pélvico, da musculatura pélvica. Depois de tratar a desbiose, o desequilíbrio das bactérias ali, fortalecer a musculatura e se livrar de vez do laxante. Inclusive, fortalecer a musculatura tem um plus que melhora até a atividade sexual, né? Sim, tem a ver ali com o totalmente. Olha que legal. Totalmente. Só ganhos. Só ganhos cuidar, né? Se cuidar, ter mais saúde. Eu falei da introdução alimentar para a criança, né? Como é importante também para cuidar já dessa alimentação da criança, para a felicidade dela, para a saúde dela. E é uma pergunta que a gente pode fazer também quando se fala de felicidade, o exemplo que a gente dá de felicidade para as nossas crianças, né? Talvez a gente esteja criando crianças com uma noção errada do que é felicidade. Assim. Sem dúvida, isso cabe para todos os aspectos da nossa vida, né? Porque a criança, ela se modela na gente, é o comportamento que ela leva para a vida. Então, de que forma que eu tô operando dentro de casa, né? Eu tô realmente tendo esse momento de atenção plena com os meus filhos, eles sentem que eu tô 100% presente com eles, porque hoje o que acontece? A gente fica no celular quando a gente tá com as crianças, muitas vezes no WhatsApp, resolvendo questões do trabalho, respondendo e-mail, e a gente tem a ilusão de achar que a gente está presente com eles, mas eles percebem, eles levam isso para a vida. A atenção plena, estar presente é uma habilidade assim primordial para a felicidade, porque a gente não está presente. A única coisa que a gente tem na nossa vida é o momento presente. Mas a gente não tem, porque em geral a gente está ausente. Ou a gente está com a nossa cabeça no futuro, antecipando as coisas, se preocupando com o que vem, pensando em conversas que a gente vai ter, que 90% das vezes não acontecem. 90% das coisas que a gente pensa não acontecem. Existe o comer com atenção plena, o mindful eating. Eu trabalho muito isso no método intestino livre, porque a nossa digestão começa na boca, com a mastigação. E até isso a gente não para mais para comer. Não envolve os nossos sentidos no ato de comer. É com a televisão, respondendo um e-mail no celular, ou conversando, pensando em coisas que você tem que resolver, você está comendo, mas está pensando. E a gente é assim, a gente aprendeu a entrar nesse automático. Ou a gente está com a cabeça no passado remoendo alguma coisa mal resolvida. Só que, gente, passado é memória e futuro é projeção mental. Então a gente precisa estar presente, principalmente quando a gente está com os nossos filhos, mostrar para eles, sabe, o quanto é importante viver plenamente aquele momento tão bacana de estar em família, aquela conversa, mostrar para eles que
eles não precisam ser felizes o tempo inteiro, sabe? Que é importante eles passarem pelas dificuldades, que a vida tem desafios. Essas conversas sinceras, elas são muito importantes para essa formação de um indivíduo que vai entender que a vida não é só flores, que realmente vai ter muito trabalho a ser feito, né, ao longo da vida, que começa na escola. São conversas que eu tenho com a minha filha, sabe? Nos dias que ela tá, assim, chorando no computador, porque ela, mãe, eu não aguento mais a quantidade de trabalho, coisa que eu preciso estudar. Eu, filha, quando você for pro mercado de trabalho, vai ser assim também. Aguenta firme, eu tô aqui, tô do seu lado. O importante é você ter com quem contar, sabe? Parte prática. Quem tá só vendo o copo sempre mais vazio do que cheio. Ai, não encontro felicidade em lugar nenhum, não acho que eu sou uma pessoa feliz. O potinho da gratidão ou aquele caderno da gratidão, do agradecimento, pode funcionar? Opa, funciona mesmo, sabia? Não, primeiro eu queria falar que se você se deparar com uma pessoa muito negativa, foge. Não, brincadeira. É o seguinte, nós somos negativos por natureza. Tem um pesquisador, o Rick Hanson, que ele fala que o cérebro humano, ele é velcro para aquilo que é negativo e ele é teflon para aquilo que é positivo. Pode ver, quando alguém faz uma crítica num post seu no Instagram, pode ter 30 comentários positivos, aquele comentário negativo fica na sua cabeça, assim, 3 dias. Alguém faz uma fofoca sobre você, fala alguma coisa que é mentirosa, uma fake news a seu respeito. Não sei por que cargas d'água, a gente fica com aquilo na nossa cabeça, sendo que nem é nosso. E assim vai, notícias negativas, né? Sim. A gente vê 90% do noticiário é tragédia, porque o ser humano gosta disso, a gente se fixa nisso, e isso vem lá do tempo das cavernas, né? Porque a gente precisava ficar escaneando o perigo o tempo inteiro e a gente trouxe isso no nosso código genético, né? A gente que está sempre em alerta. A gente só evoluiu porque a gente tinha essa coisa de estar desconfiado o tempo todo. Como nós temos isso naturalmente, né? No nosso DNA, no nosso código genético, a gente precisa como se fosse combater esse negativismo. E sim, a felicidade é uma construção, assim como a academia, que foi o exemplo que a Thaís usou, né? Que a gente precisa, o nosso intestino precisa trabalhar, o nosso cérebro, a nossa mente precisa ser trabalhada para o positivo. Se não for trabalhada, a gente vai ter uma tendência muito fácil a ser negativa, a gente vai ter uma tendência muito fácil a reclamar. E quanto mais a gente reclama, aumenta uma área do nosso cérebro, que é o hipotálamo, que é a área que é a área do pensar, é a área de tomada de decisão. Então a gente precisa ficar muito atento com isso, porque quando a gente se der conta, a gente está só reclamando e é tudo ruim. Então a gente vai ver só o copo meio cheio. Como que a gente faz isso? Você falou do exemplo do caderno da gratidão, mas lá na década de 90, o psicólogo Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele fez um experimento com pacientes em tratamento contra o câncer, onde ele pediu para esses pacientes todos os dias escreverem de 3 a 5 coisas boas que aconteceram no dia, coisas simples, e qual foi a emoção que aquilo causou neles. Depois de 4 semanas, ele percebeu um avanço, né, uma diminuição nos casos de depressão. Então ele percebeu que funciona. Então, assim, se a pessoa é muito negativa, escreve, porque a escrita, ela tem um efeito terapêutico muito importante. Se você só mentalizar, você só meditar a sua gratidão ali no final do seu dia, também funciona desde que isso seja constante. Então, é a oração que nós fazemos, a nossa meditação, a nossa conexão com o superior, pode ser também um momento de agradecimento pelas coisas que, se a gente não parar para prestar atenção, passa despercebido. E ao longo do tempo, isso vai causando uma neuroplasticidade cerebral. A gente aumenta as nossas conexões e a gente passa a ser mais positivo. E por que é importante ser positivo? Porque quando você estiver diante de um problema, você vai ser mais criativo, você vai lembrar de alguém que pode te ajudar. Ao invés de você ver problema, você vê oportunidade. Você muda. Uma pessoa que vê o copo meio cheio é essa pessoa que, tipo, faz acontecer, que ajuda os outros e, sabe, que tá sempre ali com a vida ativa e conquistando as coisas. Posso confessar uma coisa pra vocês? Eu tenho meu caderninho de agradecimento. Não é o caderno de gratidão, porque eu acho essa palavra banalizou total. Hashtag gratidão, socorro! Mas eu tenho um caderninho de agradecimento que não é todo dia, eu deveria ter o hábito de todo dia, mas eu vou lá e escrevo. E sempre uma coisa diferente.
Tento sempre buscar algo diferente para agradecer, que isso vai realmente, você vai percebendo, e eu fui percebendo, como tem muitas coisas pequenas e grandes que acontecem em volta de mim, que eu preciso agradecer. E às vezes passa despercebido se você não parar para pensar, né? Inclusive... Até pra comer melhor, tem uma coisa parecida com isso que eu uso, que é o arsenal de segurança. As pessoas que não conseguem se alimentar bem, eu falo pra pessoa, lista 10 coisas que te deem prazer que não sejam ligadas à comida. Porque, não consigo meu intestino porque eu só como mal, só como besteira. Eu falo 10 coisas não ligadas à comida. Então, esse comer ansioso, que é ligado ao comportamento que a gente tem, interfere diretamente no nosso corpo, na saúde do nosso intestino. Aí a pessoa, o que é mais prático para aliviar a tensão? Abrir a geladeira e pegar alguma coisa para mastigar. Nem pensa. Porque o nosso cérebro está em busca de dopamina. Dopamina vem muito do açúcar, do carboidrato, do tal vilão que eu acabei de falar, que assim, não é para cortar, mas não pode ser seu único recurso. Se você quer burlar isso com seu cérebro, você tem que dar para ele outras fontes de dopamina. Aí o seu arsenal de segurança são 10 coisas que te deem prazer, que não sejam ligadas à comida. Eu sempre dou exemplos meus, dançar, cantar alto, ficar momentos assim com os meus filhos, olhos nos olhos, brincando e tal. Eu falo pra pessoa, pode ser qualquer coisa, passear com seu cachorro, tomar um banho quente, fazer o skincare, enfim, o que você gosta de fazer na hora que você for atacar a geladeira ou fazer alguma coisa que você sabe que vai fugir do seu processo, do seu tratamento, que você está ali em busca de resolver um problema seu de cura. Olha o seu arsenal de segurança. Ou acorda todo dia e escolhe alguma coisa que te dê prazer naquele dia, que o seu cérebro vai entender que tem uma forma de produzir dopamina que não é só ligada a comer doce, por exemplo. E o intestino agradece. É isso. Intestino agradece, aí eu quero te perguntar, qual é o cocô perfeito, Thaís? Vamos pensar que é o bananinha madura. Que legal. Não são aquelas fezes cápricas, bolinhas ressecadas ali, que tá nos... Existe um cara que estudou isso. Existe uma escala chamada escala de Bristol, que é a escala do cocô. Vai lá desde as bolinhas ressecadas, que são as fezes cápricas, que falta água e tal, ou aquela água que já é o diarreia lá embaixo, que é sinal de inflamação intestinal. Ali no meio, tipo 4... tem uma banana, uma salsicha lisa, sem muitas ranhuras, que passa sem desconforto e rapidamente. Esse é o cocô ideal. As pessoas que têm um funcionamento bom de intestino, elas não passam nem 5 minutos no vaso. Elas vão sentar, vão evacuar, vão usar uma duchinha ali para se higienizar e não vai ter dado 5 minutos, já resolveram e foi para a vida. Não é uma questão, sabe? Eu falo que assim, o intestino, ele te chama para funcionar e não você precisa passar o dia pensando nele. Se você tem que passar o dia pensando nele, o que fazer para ele funcionar, tem algo de errado aí. E se tiver vontade, vai imediatamente, não fica segurando. É isso. A melhor forma assim, de higienizar é ter uma duchinha ali, mas se não tem, anda com lenço umedecido na bolsa, mulheres. Já existem lencinhos pequenos para usar, para fazer higienização, porque grande coisa que falam é isso. Mas na rua não tem como me limpar. O papel não é o ideal, mas às vezes vai ser o papel que vai ter ali. Se não, anda com um lencinho higiênico, o seu intestino chamou, ele quer funcionar, você precisa arrumar um lugar e funcionar. Quem não consegue atender esse pedido do intestino é quem tem dificuldade de evacuação, aí tem que tratar e vai resolver, e quando ele funciona bem, é que nem um reloginho, como eu falei, você vai acordar e vai ao banheiro, quando você sair pra rua e tudo, ele já funcionou e tá tudo certo. E aí já acorda feliz, já começa o dia feliz. No Brasil a gente tem a coisa do arroz com feijão, né? Esse arroz com feijão faz bem pro intestino? Super faz bem. Ufa, que bom, né, Sabe gente? de onde veio o arroz com feijão? Quando foi criada a cesta básica, eles conseguiram colocar todos os aminoácidos essenciais para as pessoas que não tinham acesso à carne, que era um produto muito caro, e ali você tem todos os aminoácidos essenciais no arroz com feijão. Então, hoje, as pessoas têm mais acesso a alimento do que no passado. Tanto que a cesta básica é composta disso. Arroz com feijão é a comida do brasileiro, tem memória afetiva nela. O que acontece em particular com o feijão? Sim. Pessoas que têm disbiose acabam tendo dificuldade com a digestão do feijão. O feijão tem uma substância nele, em todas as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha e grão de bico, chamada rafinose. É um carboidrato não digerível, a gente não digere ele. Então, se você tem muita bactéria patogênica no intestino, elas gostam da rafinose, ele fica ali sendo fermentado, gerando excesso de gases, então as pessoas acham que não podem comer feijão. Na verdade, elas têm que tratar o intestino. Com raras exceções de pessoas que têm síndrome de intestino irritável, às vezes não têm muita condição de digestão das leguminosas, fora isso, é muito bem-vindo. Na verdade, quando você tem um intestino livre e saudável, dificilmente algum alimento, comida de verdade, como arroz e feijão, frutas, legumes, hortaliças, vão te fazer mal. Quando você está em disbiose,
qualquer coisa pode te fazer mal. Então, o X da questão está em tratar o intestino, atuar na sua microbiota intestinal, ter uma microbiota saudável para ser feliz e ter uma vida saudável, um corpo e uma cabeça saudável. Sendo feliz. E olha, a Thaís dá várias dicas sobre alimentação, sobre como cuidar do seu intestino, nesse livro que ela está lançando, Thaís Araújo, é o nome da Thaís, Enfesado Nunca Mais, como ter o intestino livre na prática. Então fica a dica de leitura aí para você que quer começar a pensar com mais carinho no seu intestino para ser mais feliz também. E para terminar, temos as nossas bolachas de chopp aqui em cima da mesa. Thaís, eu queria que você lesse a sua bolacha do Dane-se, a frase, e comentasse ela. A verdadeira liberdade está em dizer dane-se para o que te segura e te impede de voar. Pô, maravilhoso. Eu acho que tudo a ver com o que a gente falou hoje. E vou fazer uma conexão seguinte. Para de segurar o cocô dentro de você. Deixa o cocô voar também. Faz cocô a hora que tiver vontade, deixa voar também, porque é parte do segredo da felicidade. Maravilhoso. Tá vendo? Quem faz cocô é mais feliz. E a sua frase, Denise? Eu adorei a minha. Às vezes o melhor conselho é dane-se. Vá e faça o que você está a fim de fazer. É a gente desenvolver a nossa intuição, porque todos nós temos um dom, temos uma habilidade para colocar a serviço desse mundo. E a partir do momento que a gente se conhece, sabe no que a gente é capaz, cara, a gente voa. E dane-se que os outros vão pensar de você. Vá atrás da sua felicidade, porque você veio a esse mundo pra alguma coisa. Tá aí guardadinho. Olha, e hoje a gente teve vários insights, vários ensinamentos aqui. E eu tenho certeza que você gostou desse episódio. Se você chegou até aqui, deixa seu comentário, deixa o seu like, fala aí o que você achou desse episódio, fala se já fez cocô hoje, se você tá feliz hoje, se tá enfesado, pode deixar seu comentário que eu vou lá dar uma olhadinha, tá? E desejo profundamente que amanhã você não acorde mais enfesado e que você acorde feliz todos os dias um pouquinho mais e que você encontre essa felicidade, as pequenas e as grandes também. Muito obrigada pela sua companhia. Denise, obrigada por ter aceitado meu convite. Thaís, obrigada também. Foi um prazer. Um beijo em você e até semana que vem.